novo por aqui, considere se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber vídeos diariamente. E não se esqueça do joinha. Chevrolet Astra, né? 2006, 2007. Enfim, o carro chegou com a falha, né? Depois disso não queria funcionar. O primeiro teste é ver se tem centelha, né? Vou conferir se tem centelha normal. Chega combustível, os bicos pulsam normal, né? Só que quando dá partida, né? O motor gira meio que livre, né? Um barulho estranho. Então, o próximo passo, depois de ver se tem combustível, centelha, é conferir a compressão, né? Aqui vamos injetar o ar dentro do cilindro, né? Vamos deixar aqui por volta de 100 PSI, por volta de 100, e aqui temos cerca de 20 de compressão, né? Então a compressão está muito baixa, né? E a consequência, né? Que acaba com o carro funcionar, né? Precisa de combustível, centelha e compressão, né? Nesse caso aqui, não tendo compressão, o carro não entra em funcionamento, né? Ou fica falhando. Então no caso aqui, já temos algum problema aqui dentro. Não é questão de junta queimada, né? Se fosse algum tipo de junta, estaria voltando aqui no reservatório ou estaria voltando no cilindro lateral, né? Então no caso o cilindro do lado do 1 é o 2, que não é o caso, que não está voltando a compressão aqui dentro. Então aí a gente percebe que já veio até o ruído da mangueira do respiro, né? Então a compressão, digamos assim, está voltando pelo respiro, né? Pelo cárter. Então é algum sintoma de anel colado, né? Algum problema nos anéis. Então possivelmente temos um problema aqui. Então vamos prosseguir com os outros testes, né? Esse aqui é do primeiro cilindro. Agora vamos para o terceiro. Aqui temos o terceiro cilindro, né? Aqui a ferramenta, quarto cilindro, terceiro. Estamos na ordem de explosão, né? Que é 1, 3, 4, 2. Pressão próximo de 100, né? Porque o compressor ainda não armou. E aqui quase a mesma coisa, né? Tem um pouquinho a mais de pressão, ele está com quase 30. Mas mesmo assim podemos perceber, né? Que não chega na pressão ideal, que seria de 80 a 100. Então temos um déficit de pressão aqui também, né? Então, outro probleminha. Vamos partir para o outro cilindro. Aqui, cilindro 4, né, pessoal? Ferramenta encaixada. Pressão próximo a 100, né? Pressão da linha. Pressão no cilindro cerca um pouco menos de 20, né? Então não chega nem perto do ideal, que seria cerca de 75 a 100, né? Então temos um grande déficit de vazão aqui, né? Que não está segurando a pressão. Então temos um problema também nesse cilindro, né? Parece um problema em conjunto em todos os 4 cilindros. Então vamos para o último, né? Que é o segundo cilindro. Estamos em ordem 1, 3, 4, 2. Aqui, pessoal, estamos no cilindro 2, né? O último cilindro da sequência. Então ferramenta ligada nele, cilindro 1, cilindro 2. Aqui temos 100 de pressão, né? Ferramenta da linha de trabalho. E aqui temos a pressão de dentro do cilindro, né? Então, vejamos aqui, está bem fora da faixa, né? Está com 30 também, que o ideal seria de 75 a 100, né? Então, o que é o resultado disso, né, pessoal? Essa baixa compressão que está aqui, esse ponteirinho teria que tirar o flash. Esse ponteirinho, ele tinha que estar aqui por volta de 80 a 100, né? Com essa compressão, o motor não consegue queimar o combustível direito, né? Aí ele fica molhando a vela, porque além do combustível e da centelha, né? Ele precisa de pressão no cilindro, né? Tudo é questão de pressão, no caso da compressão do motor, né? Combustível e centelha. Sem um desses 3 fatores, o motor não entra em funcionamento ou fica falhando, né? Que é o resultado desse carro. Ele estava falhando até chegar ao ponto de não querer mais ligar. Então, no caso, com essa compressão baixa aqui, não vai entrar em funcionamento. Então, temos que abrir o motor e ver o que aconteceu lá dentro. É isso aí. Então, pessoal, hoje em dia, né, temos esse novo recurso aqui na oficina, além do nosso serviço de oficina, né, a gente consegue olhar também na nossa avaliação veicular, né. Aqui temos aquele problema que eu mostrei na parte inicial do vídeo, né, que
que consta que o carro está sem compressão, né? A compressão está muito baixa. Então podemos perceber aqui na câmera de endoscopia, vou mexer aqui um pouquinho na câmera, podemos ver, né, a abertura. Esse daqui é o cilindro, ó, cilindro do motor, é o pistão na verdade, né? Esse aqui em volta é o cilindro e esse daqui é o pistão do motor, né? Podemos perceber que tem uma greta, né? Uma fissura mesmo. Geralmente não tem tanto essa abertura aqui, ó. Então no caso aqui podemos ser um problema de anéis colado, né? Por algum motivo ele acabou por colar, né? E formar essa fissura. Aí o que acontece? A compressão que a gente injeta dentro do cilindro, né? Acaba que todo o ar comprimido que está dentro do cilindro, como se fosse na ordem de explosão, ele acaba, pela compressão, né, acaba descendo e voltando pelo respiro do motor, que seria esse aqui, né, pela válvula, pelo respiro do óleo do motor, né. Em vez da compressão ficar armazenada nessa região, ele acaba descendo pelo anel e indo lá para dentro do cárter, né, onde que temos essa deficiência de compressão, né. Podemos notar também que tem um pouco de carbonização. Vou mudar a câmera aqui. Deixa eu ver se consigo pegar ela aqui. Com a mão só fica meio complicado, pessoal, mas paciência, né? Temos que mostrar mais ou menos onde está o defeito. Aqui são as válvulas, né? Podemos notar, tem bastante carbonização na sede da válvula, né? A parte interna ali, onde que sai ou a admissão ou os gases, né? Não consigo identificar agora, mas pelo tamanho parece a válvula de admissão, né? Também suja, mas ainda assim não é o problema, né? O problema principal está na questão do pistão, né? Tudo indica ser um problema nele, devido a essa greta que está em volta ali, né? Então, isso aqui é só mais um diagnóstico, né? Pra gente ter certeza do que está falando, né? Então eu vou fazer o outro teste no outro cilindro. Só vou dar um pause aqui que eu tenho que movimentar a sonda, né? Um fiozinho. Aí eu já volto. Voltamos aqui, né, pessoal? Estamos no cilindro 2, né? Agora estamos fazendo em ordem 1, 2, 3, 4. Sem ser aquela questão da ordem de explosão, né? Aqui é só pra gente verificar mesmo. Deixa eu tirar o brilho aqui. Podemos observar, né? Na imagem não vai ficar muito nítido pelo brilho. Deixa eu ver se controla esse brilho aqui. Pronto, agora melhorou. Então podemos observar, né, que temos alguns pontos parecidos com ferrugem, né? Parecendo que entrou água na parte do motor, né? Bem estranho isso. Temos que avaliar direito. Sabemos que o motor está sem compressão, né? Mas talvez não seja por causa disso. Mas temos que avaliar. Então parece ser alguma contaminação por água também. Então, vamos avaliar direitinho quando a gente desmontar. Vamos partir para o próximo cilindro. Aqui, pessoal, estamos no terceiro cilindro, né? E aqui tem alguma coisa que bem interessante, porque deixa eu focar ali. Temos uma grande camada de ferrugem. Eu vou tirar o zoom. Esse daqui, no caso, é o terceiro cilindro, né? Tá sem o brilho aqui, ó. Olha lá, terceiro cilindro, né? Esse daqui é o pistão. Então podemos ver que tem uma camada de ferrugem, né? Parece que tinha água dentro do cilindro. E provavelmente esse pode ser um dos defeitos, né? Então o pistão tá tipo com uma camada de ferrugem mesmo. Então vamos ter que observar isso também. Então vamos pro último cilindro, né? Que é o quarto. E aqui novamente, né, quarto cilindro. Não vai dar pra ver que eu desliguei o flash, mas enfim, quarto cilindro, podemos observar, né, novamente aquela crosta parecendo ferrugem, né. A resolução não tá dando pra ver muito bem por causa do brilho da tela do aparelho. Deixa eu focar aqui. Aí, parecendo uma terra, né, sem carbonização do combustível mesmo, só que ao fundo temos um início de ferrugem, né. Então pode ser que esteja algum problema relacionado a alguma água que entrou aí dentro dos cilindros, né? Então, vamos aguardar já fora do carro, né? Fizemos a remoção
do motor. Agora é só fazer a desmontagem, né? E o orçamento, né? Bastante coisinha de... Deixa eu ligar o flash. Bastante coisinhas, né? Igual tubo d'água, mangueiras inchadas. Voltando para a parte de suspensão e freios, né? Também temos alguma coisa assim feita. Temos aqui os flexíveis do freio, né? Deixa eu focar. Isso. Aqui é o flexível, né? Podemos ver que a parte da mangueira já rompeu. Só tá a malha malha interna do conduíte. Isso dos dois lados. Podemos observar. Cadê? Deixa eu mudar de posição. Aqui. O outro lado também. Temos suportes também do motor e do câmbio, né? Esse suporte dianteiro, quando ele estava no lugar, ele estava cansado, praticamente encostando aqui na parte superior. Então temos que substituí-lo também. Eu acho que vamos ter que trocar todos, porque todos estavam bem molenga e o motor estava meio arriado, né? Então provavelmente aqui vamos ter que trocar todos. O que mais? A princípio eu escolhi, né? Mangueiras também vamos ter que substituir algumas. Então ela já deu uma marca aqui, né? Isso atrapalha a vedação. Tubo d'água, vou fazer as coisas preventivas, né? Temos um pouquinho de vazamento também, vamos tirar todos. É isso aí. Fala pessoal, motor já parcialmente desmontado. Retiramos, podemos observar, né, o nível de corrosão e ferrugem na parte interna do motor. Esse tubinho d'água da saída da bomba d'água, né? Vou ali atrás para mostrar também, mas mostrando aqui. Então esse carro rodou um tempo sem aditivo e acabou corroendo todas as peças internas. Então essas peças, digamos assim, trocáveis, né? Igual esse tubo, selo do bloco, vamos trocar todos, né? Para evitar qualquer tipo de eventual fuga de líquido, né? Futuramente. Mas no mais, tá indo a desmontagem aí, já bem desmontado. Falta só algumas coisinhas pra gente terminar de desmembrar o cabeçote do bloco e fazer a avaliação, né? Pra ver o que aconteceu lá dentro dos cilindros. E é isso aí. Cabeçote parcialmente já desmontado, né? Então vamos... Um teste que a gente faz sobre a questão, para ver como é que tá o estado dos tuchos. Esse aqui, deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o tucho. É o que faz aquele barulhinho quando o carro tem marcha lenta e tal. Ele que ajuda a fazer a questão do ângulo de abertura das válvulas, né? Então pra gente fazer um teste é simples, né? A gente força em cima do tucho, podemos ver o movimento dele, né? Ele está aqui no caso só na mola. Ele tem que ficar pressurizado, né? Mesmo com o carro desligado, ele mantém uma certa pressão. Esse outro aqui, ó, tô fazendo uma força, vou até fazer com a palma da mão. Ele não desce. Vamos observar que ele nem mexe. Esse daqui simplesmente desce com maior facilidade. Então temos uma deficiência no tucho, né? Esse tucho aqui tá com problema. Esse outro aqui também tem um probleminha, né? Não tá parando carregado. E esse outro aqui tá um pouquinho, movimentando um pouquinho. Mas independente disso, né? A gente troca os 8 tuchos, né? Vende no jogo, então a gente põe 8. Então aqui nesse caso os tuchos também estão condenados, né? Pra gente não venha montar o motor e ficar tendo dor de cabeça futuramente, né? Ah, tá dando barulhinho e tal. Então a gente já faz uma preventiva no motor. Vai pra retífica, né? O cabeçote e o motor. Fazer um banho químico, tirar essa crosta aqui na parte interna do óleo, né? Então vai ficar zero bala. Cabeçote removido, pessoal. Aqui temos, né, alguns esclarecimentos, né, que a gente presta atenção é sobre a questão de usar aditivo no líquido do arrefecimento, né, o quanto é importante. Essas aqui são galerias de água, né, onde há o circulamento de água do bloco para o cabeçote. Então podemos observar, né, isso tudo aqui é ferrugem. Se eu apertar, ó, vai quebrar, vai cair lá para dentro, tá vendo? Não tem problema cair lá para dentro que a gente vai fazer uma descontaminação completa do motor. Então podemos observar a maioria das galerias, né, obstruídas. E podemos observar também que na junta não é uma junta aberta, né, ela tem furos. Então não é a parte toda que é aberta.
Então esses furinhos com o tempo, né, ela começa a obstruir. E obstruindo, né, começa a faltar refrigeração para o cabeçote. Porque o cabeçote também, ele é refrigerado, né? Então podemos observar aqui, ó. Essas galerias aqui são todas de águas, né? Aqui, ó, água, de água. Essa aqui é de óleo, essa aqui é de água, água também. Então podemos observar que tem até desgaste na parte do cabeçote, né? Provavelmente quando tem que fazer um enchimento na retífica, né? Que podemos perceber que com o tempo ela vai corroendo o metal, né? No caso aqui é alumínio com antimônio. Então, na falta do aditivo, ele começa a corroer as peças. Então é fundamental o uso do aditivo para não haver isso aqui, né? Então aqui vai ter que ser feita uma boa limpeza. Depois de... Aqui no bloco vai estar bem limpinho, né? Mas vai ser fazer uma boa limpeza na parte do arrefecimento desse carro para que não venha ocorrer problemas parecidos. Esse daqui, ó, chegou até, se não me engano, até obstruído. Aqui, ó. Sim, está obstruído. Essa ponte aqui, ó. Cadê? Isso. Então podemos ver que só tem um buraquinho de leve deixando passar água, né? Então esse aqui é um grande problema também para o carro ficar aquecendo. Aí agora vamos fazer a avaliação, né? Aqui temos o cilindro. Vamos tirar os pistões para a gente verificar a parte interna, para ver o que aconteceu. É isso aí. Fala pessoal, motor desmontado, né? Agora só falta tirar o virabrequim, mas essa parte eu deixo para retífica, né? Que eles conseguem tirar a medida tudo certinho. Minha função aqui era descobrir o defeito, né? Aqui falta tirar a bomba de óleo ainda, deixar no lugar. E o restante já desmontamos a maioria das coisas, né? Que a gente, não sei se dá pra ver por causa do brilho do flash, né? Mas o eixo do virabrequim tem uma mancha, né? Então provavelmente vai ter que fazer um polimento. Aparentemente não necessita de fazer uma retífica no eixo, né? Acho que só um polimento resolve. Parte da camisa, a mesma coisa, né? Temos ali a camisa do cilindro. Depois eu viro o bloco para ver melhor. Mas a questão toda era essa daqui, ó. Obviamente, né, que é uma coincidência muito grande. Os dois anel de segmento, né? Esse daqui é o anel de compressão. Esse segundo é o anel raspador. E esse outro anel aqui é o anel de lubrificação. Então podemos perceber que os anéis estão alinhados, né? O que faz perder compressão também. No momento que o pistão está montado lá no cilindro, né? Esses anéis ficam comprimidos, eles ficam retraídos. E o correto deles, né, é um ficar virado ao posto dele. Se esse aqui está para cá, esse outro aqui teria que estar mais ou menos nessa posição. Então, com esse alinhamento dos anéis, né, a compressão passa por aqui e acaba perdendo compressão, porque a compressão, né, o motor acaba descendo pro cárter. E sem contar a carbonização também, né, podemos notar, não dá para ver muito bem, mas dentro da guia do anel tem bastante sujeira e atrapalha o anel a movimentar. Na hora que eu tirei esses anéis, praticamente estava assim. Temos desgaste no anel e além do desgaste, bastante sujeira. Desse lado aqui podemos notar tá só a maioria da sujeira, né? Olha o tanto que estava contaminado na parte dos anéis. Então tava bastante sujeira, né? Então esse aqui já estava próximo também. Só que esse aqui, no caso, eu falei é o poço, né? Durante a montagem eu mostro. Esse aqui é do segundo cilindro. Esse aqui é o do terceiro cilindro. Deixa eu focar. Todos os pistões, né, as mesmas características. Bastante sujeira, né, carbonização na galeria do anel, né, impossibilitando mesmo de fazer um bom funcionamento. Então vamos ter que avaliar a medida, né, do pistão. Mas aqui, no caso, trocar todos os jogos de anéis, né, a gente troca o jogo de anel e verifica a medida do pistão. Se vai precisar de trocá-lo ou não, né? Só a limpeza resolve. Podemos observar o nível de sujeira na galeria. É isso aí. Aqui, deixa eu ver se consigo filmar a parte da camisa.
sem botar borra não, né? Um verniz avançado já pronto para começar a formar partículas de borra, né? Então vai ser feita uma limpeza química também para tirar qualquer tipo de resquício de borra, né? Isso aqui já é formação de borra. Então vai ser tudo bem limpinho. Parte da camisa temos algumas manchas, né? A gente na retífica vai tirar a medida para ver se está tudo ok. Mas aqui parece que está tudo ok mesmo. É só fazer um brunimento, né? Que a gente chama. Dar uma polida na camisa. E aí, pessoal, o bloco já chegou da retífica, onde que eu falei, né? Que ia ser feito o brunimento das camisas. Não precisou fazer a retífica, né? Porque a retífica consiste aumentar o diâmetro do cilindro, né? Aumentar o pistão. Digamos assim que o motor standard vai para 0,25, né? Aumenta o diâmetro original em 0,25, mas aqui não precisou. Pistão original ainda, né? A medida original. A gente teve que substituir o pistão porque ele estava com ovalização na lateral do pistão, como eu tinha mostrado antes. Foi colocado metal leve, peça de ótima qualidade, né? Eu deixei o último pistão para mostrar a questão dos anéis, mas enfim, os outros pistões já foi tudo devidamente montado. A parte traseira aqui também a gente já colocou as capas de bielas, né? Mas enfim, aqui voltando no pistão, temos um demonstrativo, né? Porque temos que observar também que uma manutenção que a gente costuma fazer para não ter problema de queima de óleo, né? Porque esses aqui são os anéis de segmento, como eu mostrei no início do vídeo. Deixa eu virar aqui, ó. Como eu mostrei no início do vídeo, o anel estava com bastante desgaste, ele estava meio que preso na galeria do pistão. Assim, no caso, fazendo ele perder a compressão. Ele estava mais ou menos desse jeito, só que por toda em torno do pistão. Então, o correto dele, ele fica assim, um anel novo, né? Sem nenhum tipo de coisas agarrando ele. Ele estava bastante cheio de carvão, carbonização na parte das guias dos anéis de segmentos, né? Então, isso tudo provocou que o anel ficasse colado. Aqui temos a posição dos anéis, né? Desse lado, o primeiro, o anel de compressão, ele fica voltado ao contrário dos outros, né? Então aqui temos o anel raspador. Deixa eu tentar desligar o freio. Isso, assim vai ficar melhor. Vamos começar pelo anel de baixo. Esse aqui é o anel de lubrificação, né? Onde que ele deixa passar um filme de óleo para lubrificar o cilindro. Esse segundo aqui, mais escuro, é o anel raspador. Ele tem a função de raspar o excesso de lubrificante, de resíduo que fica dentro do cilindro. E esse primeiro é o anel de compressão. Ele que é o anel que retém toda a compressão do motor, né? Toda a compressão que está em cima do cilindro, em cima do pistão, dentro do cilindro, né? Então, digamos assim, do lado da seta fica a abertura do anel de compressão. O oposto dele fica a abertura do anel de raspador. E nas laterais fica a abertura do anel de lubrificação. Desse lado fica a gente girando o pistão, fica o outro. Então ele fica bem distante para não ter aquele problema que eu mostrei no início do vídeo, que é o pareamento dos anéis, né? Obviamente que os anéis giram quando o motor está funcionando, ele acaba por ficar girando também, né? Não gira constante, mas com o tempo ele vai girando e ele fica meio que alinhado. Ele só vai alinhar quando o cilindro estiver ovalizado, né? É como se a gente... Como é que eu pudesse ilustrar isso? Quando o cilindro ele fica ovalizado, ele fica tipo com calo. Ele fica com calo negativo, como se estivesse com o bloco empenado, né? Então esse calinho acaba que ele fica retendo os anéis. Então toda vez que o anel vai passando, ele vai, digamos assim, ele vai para aí depois vai para o outro também. Isso no caso é resultado de uma ovalização no cilindro, né? Tanto como no pistão. Então aqui está sendo substituído os casquilhos, né? Que é peças descartáveis, mexeu, a gente substitui, pistão e jogo de anéis. Então vamos continuar com a montagem, né? O motor está ficando bacaninha. Foi feita a plana do bloco também para tirar qualquer imperfeição, né? A gente tem que colocar a junta de metal que é correta desse carro. É isso aí. Vamos partir para finalizar, fechar esse motor. As peças já estão praticamente todas aí, né? Aqui temos também a questão do manual de serviço para a gente
apertar tudo conforme o manual manda, né? Manda apertar com 50 newtons ou 5 quilos, né? E também tem o aperto em ângulos, a segunda etapa da capa dos mancais que segura o eixo do virabrequim, né? 50 newtons, depois 45 graus, depois 15 graus. É isso aí. Aí, pessoal, motor já finalizado a parte as partes móveis, né? Que é pistão, biela, os mancais do virabrequim, mancal das bielas, né? Já totalmente apertados, virar a tela, totalmente apertados, tudo devidamente marcado. Bomba de óleo nova, né? A gente colocou, já vem com retentor novinho. Pescador, a gente utiliza o mesmo, que não viu nenhum problema nele. A gente só troca a vedação que vai aqui no pezinho dele. E tirando isso, agora é só colocar o cárter. Percebam o nível de brilho do cárter, né? O que um jato de areia não faz. Deixa ele completamente limpo, né? Esses aqui são digitais, né? Depois que eu finalizar a montagem, vou fazer uma limpeza nele para não ficar sujo assim. Mas ele tá bem limpo. É isso aí. Só continuar. Chegou a parte de colocar o cárter, né, pessoal? Mais uma vez que eu sempre comento nos vídeos, o pessoal gosta de entender melhor, né? Como eu digo, esse carro ele utiliza junta originalmente. Tem alguns pessoais, alguns mecânicos, né, que utilizam silicone, mas nesse caso eu opto pela junta, né, que é o sai original de fábrica, e a gente não tem tanto problema com essas juntas. Então o que acontece? Em partes de emenda, né, aqui por exemplo, esse aqui é a parte da bomba de óleo e esse restante é a parte do bloco do motor. Então aqui temos uma emenda da bomba juntamente com o bloco, né? Então o que eu faço? Eu passo um filme de silicone, é coisa pouca, é só um pequeno filme mesmo para ajudar a vedação. Aqui atrás é o mancal do virabrequim, né? Que segura o virabrequim, e tem a parte que ele vai o retentor do volante, né? O retentor traseiro do virabrequim. Também é um conjunto de emenda, né? Esse mancal ele sai esse meio, então fica uma linha, né? Um desvio aqui. O que eu faço? Um filme de silicone, bem pouco mesmo, dos dois lados, para ajudar a junta a fazer uma melhor vedação. Podemos observar aqui que é uma junta metálica com uma beirada de borracha, né? Ela tem essa pequena vedação aqui em borracha. Então, para a gente ficar, como é que eu posso dizer, ficar mais tranquilo durante a montagem, passar esse filme de silicone. Não é muito, não vai danificar nada, não vai prejudicar nada, somente nesses locais de emenda. E o restante, pode observar o brilho, né? Isso aqui é vaselina, a gente passa um filme de vaselina também. Como eu sempre digo, uma peça que já foi lixada, né? Feito um polimento, ela tem um nível de rugosidade, né? Então, se a gente montar uma junta de borracha aqui que tem uns pequenos lábios, deixa eu ver se dá para focar. Aí. Então são dois pequenos lábios, né? Então, para não correr o risco dela ficar, digamos assim, engembrada, né? Uma em cima da outra, vamos ter que passar vaselina para não acontecer isso. E isso também se dá a parte do cárter, né? Foi feito um filme de vaselina também. Aqui não tem a necessidade no caso, o silicone daqui não precisa, né? Porque aqui uma vedação 100% plana, não tem necessidade de passar aqui. Somente na questão do bloco onde que é dividido, né? Então, para não ter nenhum problema, passar um filme de silicone. E é isso aí, só fazer a montagem agora. Junta já instalada, devidamente assentada. Agora é só fazer a instalação do cárter e fazer o torque. Esse carro aqui trabalha, a tabela ali estava pedindo cerca de 0,8 kg, né? Então dá quase 1 kg de aperto. E é isso aí. Então, pessoal, aqui temos a parte da montagem da junta do cabeçote, que faz a união do bloco do motor com o cabeçote. Essa coloração diferente do habitual que vocês estão acostumados a ver, né? É um verniz, ou podemos dizer um silicone líquido de alta temperatura próprio para a junta.
Então esse verniz ele suporta até 310 graus, né? E ele é um reforço adicional para a junta. Quando a gente monta uma junta de metal assim, é normal ter percas de compressão de um cilindro para o outro, mas perca mínima. Então, com esse silicone, ele promove uma vedação extra, né? Ele forma uma camada emborrachada para a junta. Ele ajuda a fazer uma vedação melhor dos cilindros. E também questão de proteger contra a corrosão, né? Porque podemos observar que essa parte aqui do bloco, quando estava sem a junta, é uma parte toda aberta. Somente passa água por esse furo. Então, toda essa superfície, né, ela fica em contato com a água. Então, pode ser que ele, com o tempo, venha a começar a oxidar. Então, essa proteção de verniz, ele é um adicional para a junta, né? A junta genuína. O foco tá difícil, mas aí, junta do cabeçote de metal original. Então, aquele problema da junta de fibra, né, que a gente tem costume de dizer, apodrecer, então aqui praticamente está descartado, né? O correto é usar a mesma junta que sai de fábrica, no caso essa daqui, de metal. Parte do cabeçote também foi feito a retífica, né? Foi feita a plana da parte superior do cabeçote. Válvulas foram, algumas foram substituídas, estava com algum problema, né? Retentores foram trocados. Vou virar ele aqui. Retentores de válvulas, que vai mais ou menos ali no pé da haste da válvula, né? Todos são substituídos. Guias de válvulas também, quando estão folgados, são substituídos. Então é feito a gente costuma dizer, né, uma geral na parte de cabeçote. Então aqui está tudo ok, só fazer a montagem mesmo. E é isso aí, vamos prosseguir com a montagem. Esse motor vai ficar zero novamente. Então, pessoal, o porquê dessa junta estar dessa cor, né? Naturalmente ela é uma junta escura, uma junta bem escura, né? Então a gente aplica esse produto, digamos assim, um silicone, um verniz propriamente para juntas de cabeçote, né? Quando se usa ela em metal, porque ela compensa, porque querendo ou não, quando você monta um motor, né, e vai usar a junta de metal, que é o correto, sempre tem uma perca mínima entre um cilindro e o outro. Então essa, digamos assim, silicone spray de alta temperatura para juntas, ele consegue absorver, né, essas diferenças de material, assim promovendo um melhor vedamento, né? Então aqui as percas ficam praticamente nulas, né? Então para isso que serve essa junta. Depois eu mostro a embalagem, mas é um produto de altíssima qualidade, né? Que a gente começou a aderir nas nossas montagens, porque é uma coisa que traz muito benefício, né? É isso aí. Aqui temos a parte dos tuchos, né, pessoal? Além dos tuchos vai ser trocados os balancinhos também, mas enfim, o principal defeito, né, tava aqui na questão do tucho. Quando eu mostrei inicialmente no vídeo, né, o tucho sendo movimentado facilmente com o dedo, né, esse tipo de peça não se movimenta assim, podemos observar. Eu estou imprimindo, caiu ele, mas enfim, estou imprimindo força sobre ele e não pode movimentar a parte superior, mesmo descarregado. Então, eu movimentando aqui, ele não mexe nada. Então, a carga da mola interna dele está muito boa, né? Como o outro tá meio bagunçado aqui, não vou achar agora, mas enfim. No início eu mostrei que o tucho estava descarregando, a gente apertava aqui, ele movimentava, né? Não é normal dele movimentar. Com o tempo a mola que tem aqui dentro vai ficando sem pressão e assim ele não volta a carga dele, né? Essa questão, ele fica fazendo ruídos, né? Fazendo barulho. Então, colocando um jogo de tucho novo aqui da Rio Sulense, uma marca excelente em peças internas de motores, né? Então vamos fazer a montagem. Tem a questão dos tuchos, e os tuchos são esses, né? Tem os balancinhos também. Cadê? Os balancinhos, esses aqui são os velhos, os novos estão na embalagem ali, eu tenho que tirar. Mas vai ser trocado também porque ele está com a ovalização na parte do câmbio, né? Onde que o comando pega nele. Podemos observar que essa parte aqui fica meio quadrada, né? Não fica lisa. Dá pra perceber que não tá liso, né? Então temos que substituir ele também. Na hora que tiver tudo montado ali, eu mostro. Porque essa cola
silicone que a gente passa na junta, né? Tem prazo para ser montado, não pode demorar muito. Então eu vou agilizar o mais rápido possível aqui. Já assim que eu tiver colocado a gaiola e tiver apertado, eu mostro como é que ficou a parte interna. Então, pessoal, finalizando a noite, a questão do cabeçote já no lugar, mostrar os balancinhos, e a gente chama de castanha, né? São esse apoio que vai em cima da válvula, né? Tudo novo, tucho novo, enfim. Tem algumas manchas de luva, né? Mas acaba que acontece, depois vai ser tudo limpo, né? A questão dos prisioneiros do coletor de escape, né? Tava todos não, né? Tava faltando uns 3 na parte inferior, a gente colocou os estojos novos, né? Então, para não ter problema, agora tá bem fixado. É isso aí. O motor tá em andamento, né? Já instalei a bomba de água, cavalete da válvula termostática, né? Então, falta pouca coisa para esse motor a gente subir pro lugar, né? Mais uma fase concluída, né, pessoal? Coletor de escapamento instalado, né? A gente fez aquele mesmo processo desse produto que ele ajuda na questão de vedação, né? Porque o coletor já tinha certa corrosão na parte de vedação com o cabeçote, então a gente passou também para ajudar. Então, os prisioneiros também que estavam faltando, eu não lembro qual que era, mas eu acho que, se não me engano, são os inferiores. Então todos estão no devido lugar, né? Apertado, tudo bacaninha. Essa porca está provisória aqui só para a gente achar uma porca parecida com essa. Então por enquanto ela fica essa só para dar um aperto final. O volante do motor já está no lugar, kit de embreagem, parte do cabeçote já está apertado com as devidas marcações. É isso aí. Válvula termostática desse lado também nova, que a gente substituiu. Cavalete a gente só lavou ele e trocou a vedação interna dele, vai um O-ring, retentor novinho também, bomba d'água nova também, bomba de óleo, filtro de óleo já está no lugar, todos os selos também do motor foram substituídos. Esse tubo aqui também, que é bem comum, ele estava bem corroído, também foi substituído. E no mais é isso aí. O motor, o cabeçote já foi torqueado, né? Aqui dentro temos a parte dos balancinhos que eu tinha comentado. Deixa eu focar aqui, isso. Balancinhos novos. As castanhas, né? Que são o apoio que vai em cima da válvula, também novo. Tucho. E é isso aí. Agora é só prosseguir com a montagem desse motor, a gente finalizar ele. É isso aí, tudo certinho. É isso aí. E aí, pessoal, mais uma etapa praticamente concluída. Substituição de todas as mangueiras, né? É um item muito importante a questão de mangueiras sobre vazamentos. A gente tem até um Astra ali que a gente está mexendo, sem ser esse, que veio com o seguinte defeito, né? Foi mexido no carro, no parte de cabeçote, de motor, depois o carro ficava baixando água. Por quê? Ficava vazando entre as mangueiras, né? Com o tempo acontece isso daqui, ó. Mangueira original ainda, tem o código original dela. O que acontece com o tempo? Elas inchas, né? Ela tem um material, uma malha interna dela, acho que dá até para ver os pelinhos. É como se fosse cordas, né? Não é malha que a gente costuma chamar. O que acontece? Com o tempo essas malhas vão rompendo e a mangueira muda o diâmetro. Podemos perceber que o diâmetro original estava nesse diâmetro, né? Depois passou para esse. Então a mangueira incha e começa a dar vazamentos também. Podemos observar mangueiras totalmente obstruídas, como é que eu posso dizer? Calcificada, né? Dá esse pozinho branco, deixa eu brilho aqui. Gera esse pozinho rosa é do aditivo, mas lá dentro da mangueira tem bastante corrosão, né? Vai juntando aquela camada de ferrugem. Abraçadeiras do mesmo jeito, né? Então não tem como voltar essas abraçadeiras, temos que substituir todas. E substituindo a abraçadeira, sempre recomendo colocar da abraçadeira larga, né? A gente também tem a opção de colocar fino. Vou dar um pause aqui só para mostrar a abraçadeira. Voltei aqui. Temos a opção de colocar essa abraçadeira, né? Podemos perceber que praticamente é a metade da abraçadeira que a gente utiliza, né? Então, assim, a gente sempre usa abraçadeiras largas para melhor vedação. Não adianta a gente pôr esse tipo de abraçadeira que depois dá quase que o mesmo problema. A área de contato é pouco, né? Então, essas abraçadeiras largas, ela fica bem melhor. Algumas abraçadeiras dá para reutilizar. Deixa eu tirar o brilho.
algumas abraçadeiras originais dá para reutilizar, né? Essa de pressão, particularmente eu prefiro essa, mas para a gente comprar no mercado ela é bem difícil de achar, então a gente usa a opção, né, dessas abraçadeiras de rosca larga, né? Então todas as mangueiras sendo substituídas, essas mangueiras são de gate rápido, né, já com a vaselina para melhor introdução lá no tubo do carro. Aqui do mesmo jeito, a abraçadeira a gente utiliza a mesma porque está em boas condições, mangueira nova, né? Então ficando tudo bacaninha. Eu acho que é isso mesmo. Aqui a gente já vai montar a correia dentada, só estava esperando a correia nova chegar. Tampa de válvula já foi instalada com a junta nova. Ainda está sujo sim, pessoal, mas depois que eu colocar o motor no lugar eu faço a lavagem do motor de novo, né, para tirar essas manchas. Aqui foi utilizada a junta de metal. Esse aqui, digamos assim, é o respiro do motor, né? Todo o vapor lá debaixo do movimento do virabrequim passa um vaporzinho de óleo que volta para a tampa, e da tampa vai para o coletor de admissão para ser queimado novamente. Enfim, tudo no lugar, devidamente apertado. É isso aí, pessoal. Uma etapa muito importante também que a gente sempre tem que averiguar, né? A questão de equalização dos bicos injetores. Estão aqui os 4 bicos, né, do Astra. Esse primeiro aqui eu sempre tiro em sequência, né? Esse aqui é o primeiro cilindro lá no carro, segundo, terceiro e quarto cilindro. Então podemos ver que tem uma diferença mínima, né, de 0,5 ml. Ainda está dentro do aceitável, né? Na verdade ela chega próximo de 0,4 ml de diferença dos bicos. Mas enfim, vamos fazer colocar os bicos no ultrassom, né, para a gente fazer essa equalização. Aqui temos um reparo do bico, né, que a gente chama, que consiste nas borrachinhas, e na ponta dos bicos, né, vai um plástico como se fosse uma guia dos anéis, né, e também tem a questão do reparo, que é esse filtro, né, esse pequeno filtro aqui. Só que nesse caso em específico, né, a montadora teve uma genial ideia, né, que esse bico injetor ele trabalha com essa peneirinha em metal. Então o que acontece? Na maioria das vezes, quando usa esse reparo em plástico, podemos ver que é como se fosse uma espécie de plástico, né, de um poliuretano, né. Então tem um nome específico para isso, eu não sei agora, mas é um plástico, não é de metal como é no original. Então, por ser de metal, a gente não vai substituir ele, porque com o tempo sabemos que apodrece, né? Todo o plástico apodrece. Então ali está original ainda, está de metal, a gente vai permanecer. Vamos trocar só as borrachinhas e a ponta dos bicos injetores. Esse guia, né, que eu mostrei, vai na ponta do bico injetor. Então vamos substituir essas borrachinhas, que vai tanto na ponta quanto em cima. Vamos substituir elas e fazer a limpeza no ultrassom, para que a gente possa resolver essa parte da equalização, que é pouca coisa. Isso aqui provavelmente não interfere em nada no funcionamento, mas o correto é deixar mais próximo possível. Então vamos fazer essa parte aí, vamos deixar essa parte finalizada também. Isso aí, pessoal, motor já preparado para voltar ao seu devido lugar, né? Que é o cofre do motor, todo esse espaço vago. Mangueiras já colocada, chicote já instalado. Só falta mesmo colocar os parafusos aqui da flauta dos bicos injetores, né? A gente providenciou os parafusos novos, estava com a parafuso diferente, né? Vamos colocar todos iguais. Chicote está no lugar. Câmbio, a gente fez a limpeza, né? Limpamos todo o compartimento do câmbio. Essas manchinhas, bolinhas escuras, né? É mancha mesmo do câmbio, não tem jeito. Mas aquela sujeira mais grossa, né, foi tirada tudo. Retentor, foi trocado os 2 retentores da semi-árvore, né. Então tá tudo no esquema aqui para voltar pro lugar. É isso aí. Daqui a pouco, antes de subir, aí, pessoal, todos os componentes principais do motor devidamente montado, né. A gente leva os principais itens de relevância, né, montados. Ficou faltando o defletor do escapamento, vareta de óleo. Essa mangueira que vai na volta termostática até o radiador. Mas enfim, todos os suportes do motor, que a gente chama de suporte, né, mas é considerado coxim de sustentação do motor e transmissão, foram trocados. Aquele ali é o superior do câmbio. Esse daqui de cima é o superior do motor. Esse daqui é o dianteiro da transmissão.
Temos o traseiro também, que vai no agregado, que a gente chama quadro, né? Transmissão no lugar, foi lavada, né? Tem algumas manchas de óleo que na hora de instalar vaza um pouquinho mesmo. Igual eu falei, no lugar, eu vou dar um banho nesse motor ainda. Retentor foi trocado também, os dois retentores estavam vazando. As mangueiras novas, né? Isso aqui vai pro ar quente. Enfim, o motor tá no jeito para ir pro lugar, pro cofre, né? Então vamos dar início à instalação do motor no carro. E é isso aí. Outra coisa também que tá faltando é o parafuso do virabrequim. É sempre bom trocar ele quando se mexe na engrenagem, né? Então a gente tirou a engrenagem, vamos trocar o parafuso, esperando esperar chegar, né? Por encomenda. Mas enfim, é isso aí. A maioria das coisas já tá no jeito, só pregar o motor no lugar. E aí, pessoal, motor já no seu devido lugar, né? Posicionado com os coxinhos novos, coxins do motor. Na verdade a gente costuma falar suporte do motor, mas enfim. Só falta fazer a ligação elétrica, algumas mangueiras. Então provavelmente a gente já deve funcionar ele amanhã. Agora já está no fim da noite, né? Agora estamos adiantando essa parte do serviço da suspensão. Temos que trocar o pivô, a coifa do pivô, o guarda-pó, né? Completamente estourado, né? Rasgado, e o pivô tá bem molenga, com calo no meio. Então vai ser substituído o pivô do lado direito e do lado esquerdo. Aqui não tá com a coifa estourada, mas o pivô a gente consegue perceber que tá molengão, e aqui no meio ele dá um calinho, ele fica livre e depois dá uma volta a movimentar. Então o que é que a gente faz? A gente faz um pequeno corte nos arrebites, né? É um pivô original e não vem parafusado, são arrebites. Podemos observar aqui, são arrebites. O que a gente faz? A gente corta com essa maquininha de corte, faz uma cruz nele e vem com essa outra ferramenta, que é um martelete pneumático, uma talhadeira bem fininha. Então a gente quebra esse arrebite, depois vem com a outra ferramenta ali, bate aqui, solta o arrebite, coloca o pivô novo, parafusa e fica novo de novo. Então vamos fazer isso aí. O coxinho que vai aqui na parte do quadro, que é o agregado, né? Foi trocado também. Esse aqui é o suporte, digamos assim, traseiro do câmbio. Então, bucha da barra estabilizadora também foi trocada. Então tá tudo encaminhando aí. E aí, pessoal, chegando à reta final da manutenção do Astra. As peças que faltavam chegou. Era o parafuso do virabrequim, agora novinho, né? A gente substituiu, já deu o torque correto. Temos o chicote aqui também, chicotezinho do sensor de rotação do motor, bacaninha. E agora a gente está fazendo a manutenção na parte de suspensão e freios devido a alguns problemas, né? Podemos observar que essa trava do conduíte estava solta e o conduíte estava trabalhando errado, né? Aqui no caso estava, digamos assim, trabalhando raspando, né? De uma forma incorreta. Aqui também o problema maior que a gente condenou o flexível por causa disso aqui, ó. A capa exterior do flexível já rompeu. Então para isso aqui dar problema e vir a vazar fluido de freio, é um passo, né? Então vai ser trocado os dois lados estão assim. Parte de amortecedores, já temos uma deficiência aqui, já tem um vazamento de óleo, então provavelmente esse amortecedor já está com a ação comprometida. Então temos que substituir os amortecedores. Também a gente põe no orçamento coxins também, o amortecedor, que é a parte superior do amortecedor, para ficar um serviço bem feito, né? Para a gente não mexer duas vezes. Então vai ser trocado os dois amortecedores dianteiros, flexível do freio dianteiro e fluido de freio. Desse lado aqui a mesma coisa. Podemos observar o amortecedor vazando bastante óleo. Flexível desse lado aqui do mesmo jeito. Podemos observar, trincado bem aqui nessa base. Então vai ser substituído. Vamos lá na parte de trás. Na parte de trás temos o amortecedor também do mesmo jeito vazando, só que um pouco menos quantidade, né? Mas já tem um brilho ali de vazamento. Desse lado aqui que tá pior. Do lado direito, bastante vazamento.
Podemos ver que já juntou sujeira na base do amortecedor, então vai ser trocado também. Então é isso aí, se continuar com a manutenção. Aí pessoal, agora o diagnóstico do amortecedor, né? Como eu disse antes, é um forte indicativo quando o amortecedor está vazando que ele está com a ação comprometida. Então esse aqui é o amortecedor velho, podemos observar. Deixa eu virar a câmera aqui que vai ficar melhor. Isso, o amortecedor velho, vejam bem, com apenas um dedo, né? Isso aqui é alta pressão, podemos observar. Observaram? Na falta de óleo dentro do amortecedor, obviamente tem outros componentes também, né, que danificam, mas faz ele não ter essa ação. Se o amortecedor está descendo, não está retornando, né, na posição original, é que ele está sem ação. E sem ação a roda fica quicando, o carro fica muito estável e fica uma coisa bem estranha. Esse aqui é o amortecedor novo, Monreal, uma marca que sai original de fábrica em várias montadoras, né? Então podemos observar o amortecedor novo. Precisa imprimir muita força para fazer ele abaixar, né? Ele absorve bem o movimento por ser novo e ele retorna sozinho. Então podemos observar, ele vai retornando até a posição inicial dele. Então indicando que é uma peça nova, né? Boa, que vai resolver o problema do cliente devido a esse vazamento. Começa a vazar por esses retentores, né? Além do vazamento tem válvula, tem várias coisas ali dentro que promovem o amortecedor. Além da questão de amortecedor que a gente substitui, a gente tem que prestar muita atenção nos kits, né? Que compõem batente, coxim, até mesmo esse prato, né? Podemos observar ali, tem uma deficiência nesse material, podemos ver o furo aqui no meio, então ele está desalinhado, né? Em vez do componente fazer um círculo perfeito, ele meio que dá um pulo ali do gato ali, ó, e não faz o círculo. Então temos um defeito aqui também. Aí essa base, ela pode ser que pegue na base aqui do amortecedor, né? E gere ruídos também. A gente consegue perceber que tem um problema porque a peça nova, digamos assim, original, né? Ela não tem esse problema dessa fadiga. O círculo ali dentro é perfeito, né? Então temos um problema dessa peça. E além dela, né? Temos que trocar todo o kit, que vem no kit, né? O coxim superior, o batente do amortecedor e esse copo aqui. É isso aí. O amortecedor rodou muito tempo estourado, né, sem o óleo correto, então essa peça acaba por sofrer. Ele absorve todo o fim de curso do amortecedor, né? Então é uma peça que vem no kit, tem que ser trocada. Esse daqui, digamos assim, é o coxim inferior do amortecedor. É um coxim, eu posso dizer coxim, é esse aqui na verdade, ó. Vou explicar. Esse aqui é o coxim do amortecedor superior. E esse aqui, digamos assim, é o intermediário. Ele que tem um rolamento que faz a movimentação para o carro virar as rodas, né? Sem nenhum tipo de ruído. Então, aqui dentro desse copo temos outra borracha para tirar ruídos, né? Então, borracha. Aqui também temos o copo e temos o rolamento. Podemos observar, ouvir na verdade, né? O rolamento bem seco. Então vai ser item de substituição também. Troca o kit, né? São essas 3 peças. Deixa eu dar um pause aqui só para abrir a embalagem nova. Pronto, aqui temos coxim superior do amortecedor novo. Lembrar de novo, a gente está usando o kit Monreal, não? Que é um kit Axor também, Monreal e Axor, a mesma empresa, ótima qualidade. Então vamos lá. Coxinha do amortecedor, aquele copo novo com rolamento, tudo novinho, tudo bacaninha, sem nenhum ruído, tudo bacaninha. Outra coisa também que eu esqueci de mostrar, eu acho que é o fabricante daquela outra peça. Podemos observar que o centro dessa peça está correto. Agora na hora que a gente olha essa peça aqui, que a gente está substituindo, a gente pode perceber que essa parte do meio, ele está mais para a esquerda. Então podemos observar ali, ó. Olha lá, tem digamos assim, o círculo não é perfeito, né? Então aqui tem tipo, em vez dele completar o círculo, ele dá uma mascada e vai tipo reto. Então ali também tem um problema, uma coisa estranha, né? Então vai ser substituído. Então a gente vai resolver esses problemas. É igual a gente fala, peça tem que ter marca boa, né? Então tudo certinho. Batente do amortecedor, não dá para notar muito, mas é uma peça bem maleável, bem macia, né?
E esse aqui já está bem duro, provavelmente ele foi contaminado pelo óleo do amortecedor e ficou duro. Então temos aqui o kit, vai ser trocado dos dois lados. Coxim, prato inferior, batente e o amortecedor. Agora a gente vai fazer o pedido dessa peça que não compõe no kit, né? Que é a borracha inferior da mola. A mola que a gente já lavou, ela estava mais ou menos desse estado. Aquela ali, ó, a gente sempre lava as peças, né? Tava desse estado aqui. Então, esse amortecedor do lado direito está quase pronto. Só falta mesmo o detalhe dessa borrachinha que a gente tem que pôr para evitar nenhum tipo de ruídos, né? Então, é isso aí. Vamos prosseguir com a manutenção. Aí, pessoal, a borrachinha já chegou, né? Aquela borrachinha que ela faz o assentamento da mola ao prato do amortecedor. Então, para não ter nenhuma uma ligação direta com a mola e o prato do amortecedor, existe essa borracha. Então, já está no lugar. Uma curiosidade que eu sempre falo, a gente tem que saber como funciona, né? E se a gente não souber, a gente tem que buscar informações. Então podemos observar, esse aqui a gente chama de copo centralizador. Eu tinha esquecido o nome, né? Fugiu, são tantas peças. Enfim, podemos observar que ele não é um prato, um copo, né? Digamos assim, vamos falar o nome correto, reto, né? Podemos observar que ele tem uma caída aqui para a direita. Então, automaticamente, que é um copo que tem, digamos assim, diferença na sua circunferência, né? Então, temos que notar que ele precisa de ter uma posição específica para o carro. Então, podemos observar que ele tem essa posição, e essa posição se refere a esse ponto do prato do amortecedor. Então, na hora que tiver, aqui está sem a mola, né? Mas na hora que tiver montado, ele fica mais ou menos nessa posição. Essa é a referência do ponto, com essa referência aqui no prato do amortecedor. Se caso for montar ele errado, né, a posição da mola vai ficar diferente. Dá para perceber que ele tem uma inclinação, uma curva, né? Então essa curva tem posição, e uma vez que ela estiver fora, podemos ter problema de cambagem, né, de convergência do alinhamento. Então ele tem posição, ele fica mais ou menos aqui, ó. Esse piquezinho do amortecedor são dois, né? Duas referências com essa referência. Eu vou montar aqui, o outro aqui já dá para ver. Temos a bolinha e o pico de referência. Tá sujo, né? Que tá com a garra que encolhe as molas, mas enfim. É isso aqui. Vou continuar a montagem e já volto com já montado, coxim, copo centralizador, né? Observar a questão do ponto. Fica mais ou menos desse rumo, né? A gente desce, tem os dois piques, esses dois buraquinhos. A borrachinha nova que eu comentei, o batente novo. Então todo o kit novo, né? A gente só aproveitou a questão da mola mesmo, que é uma peça que não tem ela roda bastante tempo, né? Então aqui a gente aproveitou somente a mola, amortecedor, e os kits são novos, tanto dos dois lados. Só tá um pouquinho sujo aqui, que a gente vai passar um paninho, porque a garra do encolhedor de mola fica aqui ainda, mas a gente sempre dá um talento nas molas, né? A gente está trocando praticamente todos os componentes, tem que ser bem limpo, né? Então agora é só fazer a montagem no carro e essa parte está finalizada. Agora, pessoal, temos o amortecedor traseiro, né? É um amortecedor bem diferente do dianteiro nesse modelo de carro, né? Que é o Astra. Parece que alguém já andou mexendo por aqui, né? Tá escrito AST de Astra, né? Podemos observar também outro defeito, além do amortecedor estar vazando óleo, é a bucha, né? Além dele ser um amortecedor, ele é diferente do dianteiro. Ele possui fixação diferente, como se fosse bucha, né? Lembra muito buchas da bandeja da suspensão, né? O mais conhecido como leque. Nós podemos observar também que ele está rachado, né? A rachadura dos dois lados. Aqui também dá para observar, bem rachado nessa ponta, né? Do outro também, mesma coisa. Mas o mais interessante, né, sobre a questão do amortecedor, ele tá igual ao amortecedor dianteiro, né? Aqui praticamente não estou exercendo nenhum tipo de força, né? Podemos observar que ele vai descendo. Agora escapuliu. Aí, ele vai descendo praticamente sem grande facilidade, né?
E outra coisa é que ele não retorna, né? Então ele perdeu a ação dele devido à falta do vedante, né? Ele não vedou o óleo interno e vazou. Então, amortecedor condenado. Agora eu vou dar um pause aqui só para colocar um novo na amostra. Agora sim, amortecedor novo na amostra, né? Uma marca muito boa também que a gente tem costume de usar. Sai original de fábrica em algumas montadoras. Mas enfim, na hora que a gente precisa exercer muita força, né? Para fazer ele retornar. E ele retorna sozinho, indicando um bom funcionamento, né? Como é uma peça nova, então tem que funcionar bacaninha, né? Ele desce com bastante dificuldade e sobe sozinho. Então, isso indica que o amortecedor está tudo ok, diferente do velho que não consegue retornar sozinho, né? Então vamos montar. Podemos notar a parte da bucha foi atualizada, né? Não tem mais essa bucha mais larga, né? Ela trabalha com a bucha mais estreita e fechada. Na parte inferior também, tudo novinho. Agora vamos fazer a montagem para dar sequência na manutenção. Agora partimos para a próxima etapa, né, pessoal? Esse aqui é o reservatório do fluido de freio. Como eu sempre digo, né? Apesar de ser um reservatório onde que acumula fluido, ele acaba também por se tornar um filtro, né? Um depósito. Então acaba que com o passar do tempo, quando não se troca o fluido no prazo correto, acaba que fica depositando sujeira na parte interna dele. Então acaba que não tem como a gente trocar o fluido de freio, na maioria dos casos, quando não se tem a troca preventiva, né, sem remover esse reservatório, porque a sujeira fica toda impregnada nele. Eu acho que eu cheguei a mostrar antes de tirar, né, mas agora está devidamente limpo. Algumas manchas mesmo, mas infelizmente é mancha que não sai. O importante é não ter nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de umidade na parte interna dele. O pré-filtro, né, que fica perto do sensor de nível do freio, né, bem limpinho também, sem nenhum tipo de contaminante. Aqui também o sensor de nível, né, que é a boia, totalmente descontaminada. Então agora a gente vai fazer a montagem, colocar o fluido novo e fazer sangria. Eu vou mostrar fazendo em uma roda só, porque eu já tenho vídeo desse no canal, mas enfim, vou fazer mostrando em uma só para ver como é que é o procedimento com a ferramenta, né? A gente usa uma ferramenta de vácuo para sugar esse fluido novo que está aqui e sugar o velho, mas enfim, eu vou dar um pause aqui e já volto com a continuação. Fala pessoal, resolvi fazer esse vídeo rápido para mostrar como que a gente faz a troca do fluido de freio, né? Aqui temos o reservatório já limpo. A gente removeu esse reservatório para fazer uma limpeza, né? Como eu sempre digo, esse tipo de peça, além de ser um reservatório, acaba sendo um filtro, né? Pelo fato de, quando pisar no freio ou pisa na embreagem, quando tem acionamento hidráulico, como esse caso, aquela mangueirinha lateral é do acionamento da embreagem, acaba que esse óleo circula, né? Ele vai para dentro do sistema e volta. Então acaba que quando tem sujeira no sistema, ele acaba que volta essa sujeira aqui para dentro. E acaba que esse reservatório se torna um filtro, né? Ele começa a guardar, a armazenar sujeira. Então, toda vez, na maioria dos casos, né, quando não se tem uma troca preventiva, sempre tem bastante sujeira, tipo um lodo, né? Então a gente tem que fazer essa remoção do reservatório para fazer essa lavagem. Nesse caso aqui já foi feito, a gente está com a ferramenta que caseira, né, que eu fiz aqui. Coloquei 2 bicos de pneu mesmo, né? Aí no caso a gente abre aqui um pouquinho a tampinha, ele começa a descer o óleo pela gravidade aqui dentro do reservatório para não faltar óleo aqui dentro. O importante dessa ferramenta é não deixar faltar óleo aqui dentro. Se faltar, dá uma entrada de ar terrível, mas enfim, é para mostrar mesmo como que funciona, né? Depois, se vocês quiserem ver o funcionamento da ferramenta, eu mostro também. Mas enfim, aqui está tudo ok, o óleo está entrando continuamente. Agora a parte da ferramenta. Essa daqui é a ferramenta. Temos a parte, essa ferramentinha, essa pecinha azul, ela é um gerador de vácuo. Então, o ar bem comprimido passa aqui dentro dessa peça, jogando o ar para cá, né? Então ela gera um vácuo dentro desse recipiente. Esse vácuo é feito aqui dentro, né? Ele fica aqui dentro acumulado. Quando a gente abre a sangria da pinça de freio ou do cilindro lá de trás, né? Ele acaba que suga todo o óleo que está na linha
do freio, né? Então todo óleo que estiver ruim, ele vai sair feito. Na hora que sai o óleo novo, a gente fecha a sangria e depois desliga a ferramenta, né? Que é uma ferramenta de vácuo, então tem que estar tudo fazendo a ordem correta. O correto é sempre começar da traseira, da roda mais distante do cilindro, né? Que é a traseira direita, traseira esquerda, dianteira esquerda e... não, dianteira direita e dianteira esquerda. Então as duas traseiras a gente já fez. Eu estou só fazendo esse vídeo aqui mesmo para demonstrar como é que a ferramenta é eficaz, né? Faz o serviço corretamente. Aqui praticamente já está quase na hora, já está sendo a coloração avermelhada, né? A parte escura fica mais no fundo, que é a do óleo sujo. Vou fazer já parar a ferramenta aqui, ó. Fechamos a sangria para não dar entrada falsa de ar. Fechamos a ferramenta. Então aqui podemos observar que o óleo já começa a decantar, né? A parte suja fica embaixo, a parte limpa já fica um pouco em cima. Mas no caso, resumindo rapidamente, né? Essa é a ferramenta que a gente usa aqui atualmente. É uma ferramenta muito eficaz, porque ela consegue fazer uma sangria e uma troca de fluido de freio bem rápida. E praticamente existe o risco de deixar entrada de ar se o profissional não prestar atenção em algumas coisas. Mas é bem eficiente. E é isso aí. Agora só falta fazer a dianteira direita. Esse lado aqui já está pronto. É isso aí. Finalizar o serviço. É só um vídeo rápido mesmo para ver o procedimento, né? Igual eu falei, muito importante fazer a limpeza do reservatório. Sempre, na maioria das vezes, tirar ele para fazer a limpeza, né? Porque, igual eu falei, na maioria das vezes fica sujeira lá dentro. E no mais é isso aí. Abraço. Pessoal, de volta ao Astra. Deixa eu abrir o reservatório aqui que eu fechei. Deixei fechado para não pegar umidade, né? Toda vez que a gente troca fluido, é essencial, assim que terminar o serviço, já fechar aqui, para não ter nenhum tipo de contaminação com oxigênio, né? Que pega umidade. Fluido novinho, podemos observar, né? Tudo ok. Os flexíveis dianteiros já substituí eles. Deixa eu fechar aqui, pronto. Para observar, não vai dar para observar tão bem por causa do brilho, pessoal, mas é um fluido meio rosa, né? Fluido DOT 4. Vamos aqui nas peças que eu substituí. Esse aqui é o flexível dianteiro, né? Podemos observar isso. Então podemos observar que a capa exterior dele já estava estourada, né? Então para ele terminar de romper aqui é um pulo. Então foi trocado os dois flexíveis dianteiros. Deixa eu dar um pau. Pronto, pessoal. Flexível dianteiro direito, né? Podemos observar. Novo. Onde que estava com aquele problema? Era mais ou menos nessa região. Podemos observar que não fica nenhum tipo de peça em atrito com ele, né? Então é uma peça de borracha que com o tempo ele acontece aquilo mesmo, ele resseca. Mas enfim, peça nova, devidamente marcada, que foi torqueada, né? A parte de cima também foi apertado. A parte de amortecedores que a gente trocou também já está montada. Amortecedor novo, completo, né? Só não foi trocada a mola, que não teve necessidade. Parafuso devidamente apertado e marcado, né? Onde que a gente mexe, a gente aperta depois de apertar, a gente marca todos os parafusos e porcas, né? Para saber que foi devidamente apertado. Aconteceu isso em todos os lados. Vamos lá mostrar também do outro lado. Aqui a mesma situação do lado esquerdo, o dianteiro, né? Temos o amortecedor novo, peças marcadas onde que a gente mexeu, tudo corretamente, flexível novo também onde tinha aquele problema. Novamente parafusos apertados. Vamos lá na parte traseira. Parte traseira, amortecedor novo, né? A gente fez o aperto. Aqui também, tudo novo. Uma coisa muito importante, quando aqui na oficina pelo menos, quando a gente aperta, busca apertar esse tipo de componente, bucha de suspensão, amortecedor, a gente tem o hábito de apertar no chão. Então no caso, quando o carro está no chão, a gente já faz o aperto, porque toda vez que esse braço traseiro ele movimenta, ele gera uma torção nas buchas. Então o que eu fiz? A gente apoiou a parte da suspensão traseira, deixou no nível mais ou menos de trabalho, para que a bucha não trabalhe forçada. Isso aumenta a vida útil da peça, né? Porque, veja bem,
No momento que o carro está levantado, a suspensão está mais ou menos assim. Quando ela está no chão, ela trabalha um pouco mais quase reta. Então a gente busca sempre apertar esses tipos de conjunto de suspensão na maneira que o carro, tipo, no estado de carga do carro, quando ele está apoiado no chão, para que a borracha fique mais confortável possível. Se a gente apertar assim, corre o risco, né? Ou, por exemplo, a gente, digamos, apertou ela com o eixo mais ou menos nessa posição, igual tá lá. Na hora que a gente abaixar, ele vai fazer isso. Automaticamente, ao fazer isso, a bucha que tá lá, ela acaba torcendo. Então, a gente sempre faz esse tipo de aperto de suspensão com o carro no chão. Nesse caso aqui, a gente tem uma ferramenta, né, hidráulica, que a gente levantou e simulou, digamos assim, a altura do carro. Mas a gente gosta de fazer isso no chão, só não fez porque é difícil acesso. Esse parafuso fica bem no rumo da caixa de roda, então a roda fica mais ou menos nessa região e fica difícil para fazer. Então a gente fez com essa parte no chão. Esse caso aqui não é tão relevante, né, mas esse aqui é o principal, e é onde ocorre a torção. Já falei demais, né? Então vou mostrar aqui. Desse lado aqui é a mesma coisa que a gente fez, marcação aqui também, que foi devidamente apertado, peça nova. E agora é isso aí, parte de suspensão está finalizada, só falta o alinhamento. E agora vamos ver se a gente funciona esse motor agora. Isso aí. Pessoal, chegamos na área do motor novamente. Falta só trocar esse conector do sensor de rotação. Ele está sem a travinha, né? Aquela trava de segurança. Esse aqui já vem com o modelo novo de trava, né? Então vamos usar ele. Daqui a pouco eu faço a instalação. Mas agora o próximo passo, né? Tá carregando a bateria com o nosso carregador. Agora estamos utilizando a ferramenta de vácuo, como eu já mostrei em outros vídeos. Ela proporciona um vácuo total no sistema de arrefecimento, né? Todas as mangueiras ficam contraídas. Então isso eu consigo ver se tem algum tipo de fuga, né? Digamos assim, de água, né? Só que vai ser ao contrário, vai ser de pressão negativa. Aqui já tem um bom tempo que está nessa posição, então tá normal. Esse vácuo eu faço ele para mim colocar água no sistema sem deixar entrar ar no sistema, né? Então no caso, como tá com vácuo aqui, é como se fosse no fluido de freio. Todo o sistema está com a pressão negativa. Eu vou abrir o registro e automaticamente todo o sistema está negativo, né? Ele vai sugar o líquido por essa mangueirinha e vai completar todo o sistema do arrefecimento. Nesse carro aqui são quase 7 litros de água, né? Então vamos colocar água normal, água mineral mesmo, e depois vamos colocar um limpa-radiador para fazer um enxágue em todo o sistema, né? E apesar da gente ter trocado todas as mangueiras, mas o radiador do ar quente fica mais ou menos nessa região no painel, não foi mexido, né? O radiador do motor também não foi mexido, então sempre fica uma sujeirinha ou outra. Primeiro a gente faz o enxágue e depois a gente põe o aditivo permanente. Eu vou fazer isso, vou dar um pause aqui só para pegar o galão. Aqui eu já abri a água, no caso o registro, né, que deixa passar o vácuo para o sistema de arrefecimento. Aqui já deve estar enchendo. Não vai ter como perceber muito que a mangueirinha é transparente, mas a água vai passando por aqui, dá para ver o nível abaixando, né? O bom de utilizar esse sistema é um sistema que ele é usado na linha de montagem, né? Os carros feito um vácuo no sistema e depois é sugado novamente, né? Aqui está sendo sugado, então o risco de dar algum tipo de entrada de ar é mínimo. Na verdade, toda vez que eu usei nesse processo nunca consegui deixar com entrada de ar, porque todo sistema que está com uma pressão negativa ele é suprido pela água, né? Então aqui é só esperar a água entrar mesmo e é isso aí. Eu não vou fazer o processo todo que leva um certo tempo e eu tenho que terminar essa parte do chicote também. Já são quase 6 horas, fim de expediente, né? Então eu vou tentar finalizar isso aqui hoje ainda, pra gente já ficar adiantado no próximo dia, beleza? É isso aí. Aí pessoal, porque é sempre importante a gente entrar com esse cano na parte do motor do carro, né? Deixa eu desligar o flash aqui. Não só na parte de motor, né? Mas em todo aspecto de gráficos, né? Relação de gráficos. O carro vai chegar a morrer agora porque tá com esse probleminha. Aqui temos o sensor de oxigênio, né? Deixa eu travar o brilho aqui, ó. Aí. O carro morreu, mas não tem problema. Aqui temos o sensor de oxigênio, que é a sonda lambda, né?
podemos observar, a maioria é meio que genérico, né? Depois de um certo tempo do carro funcionando, digamos assim, na temperatura de trabalho, que é acima de 80 graus, né? De 80 a 100 graus, o carro trabalha de 0,50 a no máximo 1 volt. Então aqui podemos observar a oscilação que está tendo na sonda, podemos observar esse pico que deu aqui, ó. Então, no caso aqui, ele chegou a dar 1 volt 465 de pico, né, na sonda lambda. E no máximo que ela pode dar, né, é 1 volt. É muito difícil ela chegar a 1 volt. No normal mesmo, trabalha de 0,50 a 950 milivolts, né, não chega nem 1 volt. Então, no caso aqui, ela está ultrapassando a barreira do 1 volt, né. E outra coisa que ela está fazendo também, bagunçando, porque a sonda lambda desse carro, né, ele trabalha só com uma sonda. Esse aqui é o Astra, né, 2.0 Flex. Então acaba que, deixa eu voltar o brilho aqui, acaba que a sonda interfere direto, né, na relação álcool-gasolina do carro, que é a relação ar-combustível. Então, no caso, ele fica trabalhando alterado, né. Esse carro está praticamente com 80% de álcool e 20% de gasolina, que a gente já fez um teste. Então, no caso aqui, ele fica trabalhando por volta disso, né? Não é tão preciso assim, mas ele trabalha por volta disso. Mas na hora que dá esse pico, ele cai para 0% de álcool. E ele entende que só está na gasolina. Só que o carro está com mais álcool que a gasolina. Aí o carro fica todo perdidão, né? Eu vou dar uma partida nele ali de novo. Mas ele fica trabalhando bem estranho e morre, não aceita aceleração. Então, um dos principais defeitos, né, é a questão da sonda lambda. Então ela está ultrapassando os 950 milivolts. Então temos que substituir ela para resolver esse problema da relação álcool-gasolina. Vou dar uma partida no carro para vocês entenderem melhor o que acontece. Motor em funcionamento. Eu vou injetação combustível aqui, igual eu falei, deixa eu ligar o flash. Quando o carro fica nessa situação, né, ele fica querendo morrer, porque ele dá um déficit de combustível, né? A central entende que está indo muito combustível na parte dos injetores, né? E ele começa a reduzir o tempo de injeção. Aqui temos a pressão de combustível, pressão boa em funcionamento, mas temos um problema, uma deficiência também na questão de estanqueidade da pressão, né? Ele está perdendo pressão muito rápido, mas enfim, ele vai dar o problema já. Enquanto inicia o rastreador ali também. Deixa eu colocar ali na posição para ver. Vamos voltar lá na questão da sonda lambda e a relação. Aqui podemos ver a relação gasolina e álcool. E fica variando de 70. Olha lá, começou a variar, já caiu a relação. Aqui em marcha lenta ele funciona normal, mas na hora que acelera, igual eu falei, ele dá aquele pico acima de 1 volt. Olha lá, podemos observar, ó, chegou 1.6. Então não pode, isso aí é incorreto, né? Ele não pode passar de 950, no máximo 1 volt. Agora o motor começa a dar o problema. O motor fica todo quadrado, né? Querendo morrer. Não para, né? Em marcha lenta. Vamos voltar o gráfico aqui, ó. Aí, até na marcha lenta ele tenta corrigir, só que ele não consegue corrigir devido ao esse pico que fica dando da sonda. Fica tentando corrigir essas pequenas correções aqui no gráfico, mas ele não consegue. A relação, como que fica? Então, tá entendendo que tem 3% de álcool na gasolina, né? Só que é incorreto. Aqui vamos ao outro defeito. Agora a questão de pressão, podemos observar a estanqueidade. Então praticamente não está tendo nenhuma estanqueidade, a pressão está baixando meio que, digamos assim, de imediato, né? Trabalha com 4 bar funcionando, depois ele vai perdendo a pressão e vazão. Esse aqui é o manômetro de pressão, esse aqui é o manômetro de vazão. Então esse tipo de problema pode ocasionar partidas mais longas, né? Demorar a funcionar. Mas enfim, vamos tentar resolver esse problema aqui primeiro da sonda, substituir ela. Depois a gente volta ali na questão da vazão do combustível, vazão e pressão, né, da estanqueidade. Fala pessoal, atualização do Astra.
ficamos uns 2 dias sem mexer com ele, esperando peça. Tivemos que trocar o sensor de oxigênio, que é a sonda lambda, naquela região ali. Aqui, um tanto de equipamentos ligados para a gente monitorar, né? Pressão de combustível, temos um problema também lá atrás na bomba de combustível, vamos resolver também, que o cliente pediu. Aqui, manômetro do ar-condicionado, a gente está terminando de completar a carga de gás, né? A gente teve que tirar todo o conjunto do compressor do ar-condicionado para fazer manutenção. Sonda lambda trabalhando corretamente agora. Deixa eu tirar o brilho, isso. Ela estava dando 3 volts. Sonda lambda trabalha com no máximo 0,95. E aqui temos o ar-condicionado. Eu falei, gente, se não tá gelando bacana, chega até quando eu fiquei apertando o termômetro, né, chegou a menos 10 graus. É isso aí. Aí, pessoal, motor funcionando redondinho. Tivemos um problema com o sensor de oxigênio. Deixa eu pegar o antigo. Então, esse aqui é o sensor de oxigênio, conhecido também como sonda lambda, né? Ele tem a função de identificar a quantidade de ar combustível que está entrando no motor. E nesse caso aqui, né, por ser um carro flex, ela tem a responsabilidade por passar informação, né, se o carro está com álcool, se está com gasolina. Então, ela é um dos primeiros sensores que identifica essa questão do combustível que está no carro. Deixa eu tirar o flash aqui. Então, aqui podemos observar que no vídeo anterior, né, dá pra ver, no take passado, ela estava passando de 1 volt, né, ela estava dando 1 volt, 600, chegando até 3 volts. Sonda lambda, ela trabalha com no máximo 1 volt. Então aqui ela está trabalhando dentro da faixa, né, é uma escala que trabalha de 0,50 a 900 milivolts, menos de 1 volt, né. Podemos observar também a escala. Deixa eu colocar a tela aqui, fica melhor. Aí, trabalhando corretamente com escalas, né? O ponto menor é 0,50 e o ponto maior é 950. Aqui também temos o problema maior, né? Pela sonda estar com defeito, essa correlação álcool-gasolina, ela estava ficando muito bagunçada, ela estava ficando até negativa. Esse valor aqui, no caso, está constando 90% de etanol, né? Então, é o que o carro está com combustível, né? Ele está com mais etanol do que gasolina. Então ele estava falando que o carro estava com gasolina, então o carro ficava todo perdidão e chegava a morrer, ficava falhando, dava uns estouros no coletor de admissão. Então vários problemas, um só problema, né, que era só o sensor, a sonda lambda. Também temos aquela questão que eu mostrei, que ele está perdendo pressão, né, assim que desliga o carro ele vai perdendo a pressão muito rápido. E a primeira partida do dia, você vai dar a partida, ele não pega de primeira. O cliente já tinha relatado isso. Então temos alguma perca de pressão lá atrás, no conjunto da bomba de combustível. Vamos fazer o teste também para a gente verificar e ver se tem algum problema lá atrás. Tirando isso, agora falta só fazer a limpeza do sistema de arrefecimento. A gente colocou um produto para dissolver o resto da sujeira, né? Como eu disse, tinha o radiador do ar quente, né? O radiador do motor também, que não foi removido, então sempre ficou sujeirinha. A gente já sabia disso, já pôs o produto, está fazendo enxágue. Daqui a pouco a gente vai fazer essa drenagem e a limpeza. No mais é isso aí, o carro já está funcionando bacana, ar-condicionado gelando, igual. Deixa eu mostrar aqui novamente. Acho que eu fiz só um reels pro Instagram. Vamos lá, aqui ó. Vocês têm ideia, estão chegando a menos 20 graus. A gente não sente essa temperatura de menos 20, né? Mas isso prova que o ar-condicionado está muito eficiente, né? Gelando bem. O cliente não vai ter problema com caloria dentro do carro. Se deixar aqui ele vai até menos 20 graus, né? Porque ali a gente deixou 100% no modo gelado, né? Tem como a gente controlar essa temperatura ligando o ar quente, mas enfim. Isso aqui é só para mostrar mesmo. Se deixar aqui ele vai até menos 20 graus, perfeito. Lá no painel nenhuma luz acesa, tínhamos a luz de injeção ligada, né? Mas agora está tudo ok. Mais uma vez mostrando aqui o antes e o depois, né? Estava bem ruim mesmo o estado do funcionamento da sonda e dessa relação álcool-gasolina. E é isso aí. Vamos, próximo passo, vou fazer a limpeza desse sistema de arrefecimento e depois, por último, a gente vai fazer a desmontagem da bomba de combustível. É isso aí. E aí, pessoal,
Deixa eu ligar o flash aqui. Isso. Removi a bomba, o módulo de combustível, né? O refil da bomba é esse aqui. Temos duas mangueiras e um regulador de pressão. Enfim, esse é um vídeo aqui, né? Obviamente para mostrar para o dono do carro toda a manutenção que foi feita. Mas ainda assim, existem alguns colegas mecânicos, né, que precisa de dicas, né? Se a gente tem um meio mais fácil de fazer o serviço, então vamos ajudar os amigos também, os colegas mecânicos, né? Esse módulo é um módulo bem complicado de tirar, porque ele não é igual aos outros, né? Ele tem a própria fixação dele no tanque. Então esse módulo é fixado no tanque, não é igual aos outros que só a tampa superior que segura ele no lugar, né? Então ele tem a trava. O que a gente faz? Esse módulo vai estar lá dentro do tanque, mais ou menos assim. Sensor de nível voltado para a traseira do carro, né? Para o porta-mala. Esse aqui é o sensor de nível. Então, ele fica mais ou menos nessa posição. O que a gente faz primeiro? Pega uma chave de fenda, enfia a mão dentro do tanque, né? O espaço aqui vai ser pouco com o módulo no lugar, mas o flange aqui, ó, ele movimenta. A gente vai movimentar ele para cima e vai atravessar essa chave mais ou menos aqui, ó, nessa última trava. A gente fez isso, a gente vai pegar outra chave. Temos aqui uma chave de fenda grande, né? Aí a gente vai movimentar as outras travas, são 4. Então a gente vai movimentar essa outra aqui e uma que fica aqui na parte traseira. Fazendo isso, a gente vai liberar as 3 travas, né? Então por último vai sobrar essa daqui. A gente vai forçar ela mais ou menos nessa posição aqui para ela deslocar. Fazendo isso, as 4 travas estarão deslocadas, né? E a gente vai conseguir tirar o módulo. Na hora de fazer a instalação, eu mostro mais ou menos como funciona, né? Porque eu já fiz aqui, e filmar com uma mão só é bem complicado, mas eu vou tentar fazer um vídeo mais ou menos dedicado só para isso. Mas enfim, agora vamos lá ver onde está esse problema aqui, né? Da perca de pressão. E é isso aí, já volto com a continuação. Aí, pessoal, já temos o diagnóstico feito, né? Do problema, pelo menos do primeiro problema. Eu já vou mostrar mais ou menos aqui o que está acontecendo. Aqui podemos observar, esse módulo já foi mexido por alguém, né? E aqui temos uma marca, não é original mais, mas enfim. Aqui temos um problema, a mangueira está meio que derretida nessa região, mas ainda assim não é o vazamento aqui. O vazamento está nessa parte superior, dá para observar. Deixa eu ligar o flash. O vazamento está naquela ponta da mangueira. Aqui temos o combustível, né? Copo do filtro de óleo. Vamos ligar a máquina, né? Aqui a gente está simulando a pressão de combustível do carro. Aqui temos a pressão de trabalho. Aí no caso o que acontece é esse aqui, ó. Esse aqui é o defeito. Assim que desliga, digamos assim, o carro, né? A pressão vai perdendo rapidamente. Então vamos lá ver o defeito. Pelo fato de ter sido trocado esse flange, né, o pessoal não trocou a mangueira. Aqui no caso, né, é onde está perdendo a pressão. Podemos observar, o líquido não poderia sair ali, né. No caso, quando o sistema detecta uma alta pressão do sistema, quando o sistema não precisa do combustível, o líquido retorna, né, que é o combustível, retorna pelo retorno e sai ali embaixo, ó. Ele sai por ali, ó, onde está meio que borbulhando. Ele não poderia sair por aqui, ó. Aqui que é o principal defeito, a mangueirinha que faz a ligação do flange com a bomba do combustível. Então podemos observar ali. Agora eu vou fazer o desligamento. Aqui é o positivo, como se fosse a ignição do carro. Desliguei a ignição e aqui a gente vai vendo a pressão indo toda embora, né? Onde que era para reter a pressão, ele não retém e a pressão sai por ali. Então o primeiro passo é trocar essa mangueirinha. Vamos trocar ela e fazer um novo teste. É isso aí. Continuando a troca da mangueira, né? Aqui é um ponto de dica. Esse tipo de serviço requer uma ferramenta especial que ela é acoplada. É um alicate. Eu tenho até ele, quer ver? Deixa eu dar um pause aqui, eu vou pegar ele. Pronto, mostrando fica melhor. Esse é o alicate de fixação de mangueira. A gente põe a mangueira aqui, aperta os 2 parafusinhos e essa parte aqui segura a outra parte, né? Ele fica mais ou menos desse jeito assim, ó, nessa posição. Aí você vai, aperta e põe encaixa a mangueira. Nem todo mundo tem essa ferramenta, né? E com o tempo, com o passar do tempo, antes da gente ter essa ferramenta, a gente acaba que tinha um método, né? Então, qual que seria a dica? Essa abraçadeira,
A abraçadeira convencional, o que a gente faz? A gente parafusa ela para não ao ponto de esmagar a mangueira, né? Só para encostar. A gente aperta aqui e dá um calor. A gente tem um soprador térmico, esse aqui é de 220. O que a gente faz para diminuir a potência dele? A gente liga na tomada 110. Então essa daqui é 110, a gente aquece a parte digamos assim, a ponta da mangueira, né? E vai rosqueando ela, vai tipo forçando ela para baixo, apoiando aqui na abraçadeira. A gente vai fazer meio que o serviço desse alicate. Dos dois lados foi feito isso, agora a gente vai remover essa abraçadeira. Só fiz um vídeo para dica mesmo, mas o serviço fica no padrão da ferramenta. Não pode aquecer muito, senão danifica a mangueira, né? Igual quem trocou da última vez, podemos observar, né, que aqueceu muito a mangueira e deu esse problema. Aqui dá para notar nitidamente, né, que não teve nenhum tipo de excesso de temperatura. Então aqui já está o serviço concluído. Essa aqui é a troca da mangueira do módulo de combustível, né, mangueira de alimentação para o motor. Essa aqui mangueirinha do retorno. Até então a gente não viu nenhum problema. Agora a gente vai fazer o teste. Então, pessoal, fizemos a troca da mangueira nova. Acaba que, dependendo, eu vou ter que trocar ela de novo, porque ainda permaneceu um vazamento aqui. Podemos observar que nessa área aqui, o que acontece? Na hora de tirar, o pessoal vai passar com a faca, com estilete, e acaba por danificar o bocal do flange. Olha lá. Aí. Então podemos observar, né, que tem um corte aqui. Então acaba que o líquido, né, acaba por sair por aqui. Então vamos ter que trocar o flange também. E tirando a mangueira aqui também, podemos observar, né, quem passou por aqui deu bastante calor também na abraçadeira. Foi colocada a abraçadeira também, foi dado muito calor excessivo na mangueira. E também fizeram uma adaptação colocando uma abraçadeira, né. Então vamos substituir essa mangueira também, que é a mangueirinha do retorno. É isso aí. Aí, pessoal, as peças já chegaram, né? Esse aqui é o flange DS, mangueirinha de vedação nova, né? Aqui a gente utilizou nova para tentar solucionar o problema, né? Tinha um vazamento, não resolveu, não era só a mangueira, como eu disse. Na hora de sacar ela, tem que superaquecer ela e fazer um corte, né? Então aqui, vou mostrar o defeito do flange. O defeito do flange era esse aqui, ó. Na hora de remover, o pessoal tem o costume de passar faca, né, para cortar a mangueirinha, e acaba fazendo um rasgo, né, uma cavidade na parte onde conecta a mangueira. Esse aqui é o novo. Já coloquei a mangueirinha do retorno, já estava esquecendo de fazer a filmagem, né? Mas podemos observar aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Aí. Nenhum tipo de corte na peça, né? A peça está íntegra, porque uma peça nova sem uso, né? Então, sem aquela marca. O que acontece? Mesmo colocando a abraçadeira na mangueira, né? Acabava que o combustível, ele passa por esse rasgo que tem na parte externa, né? Da parte da conexão da mangueira, e assim dando a fuga do combustível, né? Então estamos substituindo o flange, colocando um flange de marca boa, né? Quando não tem a chance de pôr genuíno, a gente põe DS, né? Padrão muito bom da marca, sem fazer mexer, né? A gente não tem patrocínio nenhum, mas enfim, quando é peça boa e a gente mexe com carros, né? Tem outros colegas também que também assistem nossos vídeos, né? Então, flange, mangueira, vedação de combustível é DS. É isso aí. Aí, pessoal, agora sim tivemos sucesso absoluto, né? A questão dessa abraçadeira aqui, eu costumo deixar nessa parte do flange, né? Porque eu acho que é a parte, digamos assim, mais complicada da manutenção. Originalmente não vem com a abraçadeira, mas enfim, aqui ela não vai atrapalhar em nada, mas ela tá bem colocada, tá bem apertadinha, uma abraçadeira própria para esse tipo de mangueiras, né? Nessa parte inferior da bomba não tem como pôr a abraçadeira, e também geralmente não precisa, é onde ela encaixa melhor, né? Enfim, aqui já está pressurizado, né? Podemos notar que, digamos assim, né, aqui simula o funcionamento do carro. Aqui no caso a bomba está desligada. Eu vou despressurizar aqui. Esse aqui a gente tem um registro que despressuriza a pressão da linha, né? Aí, tirei toda a pressão. Sistema, digamos assim, vamos supor assim que a gente acabou de montar lá, né, e está com a pressão em zero. Agora eu vou ligar, fazer a ligação, né?
desligado. Gera esse ruído porque o regulador de pressão notou que tem uma pressão excedente, né? Então ele libera praticamente todo o líquido para voltar ali, ó. Podemos notar que ele fica voltando pelo retorno. Então está ok. Aqui não tem nenhum tipo de perca, né? Antes tínhamos, digamos assim, o combustível jorrando por aqui, perdendo pressão. Então o resto está tudo ok. Podemos notar que não tem nenhuma perca de pressão, né? E agora vamos fazer o teste, que é desligar a ignição. Assim que, digamos assim, a gente desligava o carro, ele perdia pressão. E aqui eu já deixei tem mais de 20 minutos e ele não perdeu nada de pressão. Aqui provando que o sistema está desligado, né? Positivo. Esse aqui é a garrinha do positivo, está desligado. Então o sistema retendo a pressão normalmente, como deve ser, nenhum tipo de perca pelas mangueirinhas, nem pela bomba e muito menos pelo regulador, que é um dos fatores também que perde pressão, regulador, mangueiras, bomba. Então tudo ok, pressão normal. Vamos fazer mais um teste, né? Vamos ligar de novo a bomba. A pressão sobe para 4 bar, praticamente 4 bar, né? Tirei, ela vai ter uma perca mínima aceitável e depois ela estabiliza, não fica perdendo pressão. Então essa parte aqui está finalizada. Vamos montar lá no carro, né? Devidamente, vou fazer o teste de pressão lá no carro também para a gente acompanhar. Mas aqui tá tudo certo. Agora é só fazer a montagem. É isso aí. Aí pessoal, bomba de combustível já montada lá atrás, né? Vai fazer um pouquinho de barulho, mas acontece, né? Pressão de serviço do carro 4 bar, carro está em funcionamento, bacaninha. Agora vamos fazer o teste, né? Eu vou desligar o carro agora, né? Podemos observar que o motor está funcionando. Vou fazer o desligamento dele. Pronto, desliguei o carro. O motor não está mais em funcionamento. No início dos testes sobre a questão do combustível, né? A gente estava observando que a pressão caía ligeiramente, né? Muito rápido ela caía. E agora ela está assim, bem estabilizada. No máximo que ela chega a 3,5, é normal, né? Ela tem um pouco de perca. Mas enfim, o serviço ficou bem executado na questão lá da bomba de combustível, né? E agora tudo ok. Aí a gente dá a partida no motor, ele funciona corretamente, sem aquele problema de demorar a ligar, né? É isso aí. E aí pessoal, de volta aqui o Astra. Tivemos que desmontar novamente a parte do flange, né? O que aconteceu dessa vez? Dessa vez foi o marcador de combustível ali, né? O indicador lá no painel. O que aconteceu? O carro já estava na reserva, né? A gente abasteceu, colocou 10 litros de combustível, né? E mesmo assim ele não saiu da reserva, ficava piscando, né? Tipo quando o sensor tá com defeito. Enfim, desmontei aqui para fazer o teste e descobri uma curiosidade, né? Que é bem difícil da gente pegar só olhando para a peça ali. Não sei se vai dar pelo brilho. Deixa eu aumentar o brilho aqui da tela para mim ver. Ali, acho que vai dar para ver bacana agora. Tá vendo? Essa haste de metal aqui, ó. Esta haste de metal é o sensor de nível. E na ponta dele, deixa eu enfiar o celular aqui dentro. Ali, ó, naquela ponta. Isso, agora sim tá dando pra ver, ó. A boia tá bem ali na ponta. E o que acontece? Ela tá afundando. Então provavelmente ela deve estar, olha lá, ela foi lá pra dentro do combustível, tá vendo? Eu vou levantar ela pra cima agora, ó. Viu? Ela tinha isso. Agora tá mais ou menos boiando, mas ainda assim não tá certo. Aí, exemplo, ela tá marcando que tá na reserva, mas por que acontece? Ela fica lá no fundo. Ela não retorna. Como ela é uma boia, né? Ela tem que ficar sempre na superfície do combustível. Então ela ficando lá no fundo, ela sempre vai marcar reserva. Então, até que o sensor tá marcando normal, né? Só que a parte dessa boia, ela tá, provavelmente ela encheu de combustível, né? Tá ficando pesada e ela tá ficando lá no fundo, ela não tá retornando. Aqui ela tinha que fazer esse movimento para cima. Ah, tá vendo? Ela ficou lá dentro do combustível e assim ela fica só marcando reserva. Então temos um problema na questão da boia, né? Mas infelizmente não tem como trocar só a boia. Só troca a peça completa. Aqui já temos a nova que a gente já pediu. Sempre usar um kit 10, né? Das melhores marcas para a gente não ter problema. Aqui, ó. Vai dar para ver melhor. Essa boinha aqui, ó. Ela tem que sempre ficar
na parte da superfície, né? Porque senão ela vai marcar o combustível errado. É isso aí. Vou desmontar ali para ver. Para ver não, né? Para substituir. Infelizmente tem que desmontar tudo de novo, né? Já vou aproveitar para fazer aquele vídeo de demonstração, né? Porque essa boia aqui ela é diferente. Podemos observar que ela foge do convencional, né? Deixa eu... Enfim. Depois eu tiro o conector ali. A parte do flange ela fica solta, né? E a bomba fica presa com as travinhas que tem dentro do tanque. O que a gente tem que fazer? Eu vou pôr em outra parte do vídeo, porque eu vou colocar a explicação na parte anterior. E aí, pessoal, fazendo o teste lá da boia, né? Podemos observar que antes ela ficava no fundo do combustível. Então, olha lá, deixa eu ver. Podemos observar que ela vai lá no fundo e volta, né? Deixa eu forçar aqui. Aí, ó, agora tá no fundo. Soltei, ela voltou. Sempre fica na superfície do combustível. Então, esse problema foi resolvido. E vamos continuar a montagem. Isso aí. Outra situação também, né? Que aconteceu ontem. Ontem eu funcionei o carro, né? A gente saiu para testar lá na rua. Enfim, chegando próximo do quebra-mola aqui perto da oficina, o carro parou de funcionar. Eu achei que era combustível, a gente pôs combustível no carro e depois eu fui ver, tava dando um cheiro de gasolina, né? E aí fui ver. Olha o que aconteceu. A flauta de combustível, né? Que é essa peça daqui, ó. A gente costuma chamar de flauta, né? O nome científico da peça é tubo distribuidor. Os bicos injetores vão aqui, nessas galerias. Na hora que estiver montado eu mostro. E ela quebrou bem aqui, ó. O que acontece? Dá pra ver que o plástico tá meio esbranquiçado. Então o que acontece? Ele recebe bastante caloria, né? A maioria dos componentes são de alumínio, igual o coletor de admissão, a parte aqui, então acaba que ele recebe caloria. Depois que eu funcionei o carro, fiz os testes aqui parado na oficina, né? Não tinha vazamento. Depois que a gente foi dar uma volta, o tubo quebrou. Então, infelizmente aqui tem que trocar a flauta, né? Não tem como fazer nenhum tipo de recurso. Olha, ele inchou, né? E depois ele acabou por quebrar. Enfim, vamos trocar a peça já chegou pra gente, peça novinha, original, Bosch, tem o símbolo da GM aqui também, cadê? Aqui, GM, podemos ver o tubo como ele deveria ser, né? Ele tem que ficar mais ou menos desse jeito. Deixa eu focar. Nossa câmera desfocalizadora aqui é terrível, pessoal, mas enfim, aí ó. Tubo certinho, agora eu vou montar os bicos injetores. Ao que estiver prontinho, eu mostro como é que ela fica montada, né? É isso aí. E aí, pessoal, parte da flauta já montada, né? Já com o encaixe da mangueira, os bicos injetores. E é isso aí. Só fazer a montagem ali no local, né? Mais perto do coletor de admissão. E funciona. E aí, pessoal, a bordo do Astra, né? Astra do motor, a gente mexendo no motor, suspensão, enfim. Ponteiro marcando corretamente, né? Eu tinha mostrado a troca do sensor de nível, que a boia estava pesada, não estava marcando. Ponteiro de temperatura ok. Aqui, deixa eu desligar o flash, todos os gráficos relevantes que a gente analisa, né? Voltagem de bateria carregando bacaninha, 14 volts. Rotação do motor bem estabilizada. Que temos aqui temperatura do revestimento, o máximo que ela chega a 99 graus. Correlação de combustível, né? Igual eu estava mostrando no início do teste, assim que a gente funcionou ele, essa correlação está ficando cerca de 80, né? 80%. Essa relação é álcool-gasolina, então aqui ela está constando 18% de essa correlação do álcool para gasolina dentro da média, né? Sensor de oxigênio trabalhando bacaninha. Antes ele passava de 1 volt, né? Tinha picos que ele chegava até 3 volts. Então, vários sensores que a gente consegue ter a referência de valores, né? Então aqui tá tudo ok. Agora a gente vai fazer o teste de rodagem para a gente saber se vai ficar bacana. Agora ele tá com 2,6 km rodados, né? Mas é porque a roda estava no alto, então a roda estava girando. O que a gente andou aqui deu 500 metros, foi só no quarteirão mesmo. Agora a gente vai fazer o teste de rodagem bacana, né? É isso aí. Fala, pessoal, finalizando o teste aqui, né? Tá meio escuro pela claridade do sol.
fazendo teste aqui, paramos numa rua não muito movimentada, né? Mas enfim, é incrível como que o carro se comporta, né? Depois de feita uma manutenção igual a gente fez nesse carro, né? Ele tava com o amortecedor estourado, coxinha do amortecedor, pivô da suspensão, bucha da barra ruim. Então é simplesmente incrível, é praticamente, obviamente, né, o carro tem 125 mil quilômetros rodado, mas é como se eu estivesse andando num carro de 30, 40 mil quilômetros, sabe? Por ser um Chevrolet antigo, né, acaba que o carro é muito confortável, né, pra época. Então aí junta com a manutenção recente, né, troca de amortecedores, igual eu falei, de suspensão, arrumamos o motor, né, o motor tá em pleno funcionamento, funciona 100%. Então o carro tá excelente, ar-condicionado gelando muito bem. Vou colocar, tem até uma foto, né, a gente fazendo teste com um termômetro, ele chega a menos 20 graus, então na parte interior do carro fica geladinho. Nada a reclamar, não acendeu nenhuma luz, nenhuma avaria, a não ser aquela luzinha ali, né. Acaba que se você empolgar, aquela luzinha ali vai sempre acender no painel. Mas enfim, um excelente carro. Então o cliente vai ficar satisfeito, porque eu gostei bastante. Tem algum barulhinho que a gente nota na parte do painel, talvez seja algum acabamento que às vezes trocaram o som, né? Esse som não é original, então provavelmente deve ter alguma coisa solta ali dentro. Tem alguns acabamentos em forro de porta também fazendo barulho, mas parte de motor, suporte de motor foi trocado, né? Então não escuta nenhuma ressonância vindo da parte de fora do motor, né? Nenhuma vibração, o carro funciona, tá bem estabilizado. Então eu particularmente estou muito agradado desse serviço que a gente fez, né? Não falando que a gente é melhor, mas em si, porque fica muito bom o serviço. É incrível com uma troca de amortecedor, de pneus, dá uma diferença. É um espetáculo que tá o carro tá muito bom mesmo. Agora a gente vai pedir para lavar esse carro por dentro e por fora, né? Ver se dá tempo ainda. Eu acho que o cliente quer pegar ele hoje. Se ele vir pegar hoje, eu acho que não vai dar tempo de lavar, mas enfim, se ele deixar para amanhã, a gente lava ele. O carro ficou excelente, né? Uma questão também que eu gosto de falar, né? Algumas características Chevrolet, né? Tem essa questão do ponteiro de temperatura no Astra e no Vectra, né? Aqui, digamos assim, é os 100 graus do carro, né? No funcionamento do motor. Só que quando a gente está acelerando ele, tipo numa serra, igual eu peguei, ele chega a ficar bem aqui no meio. Mas aí você vai ver no rastreador, ele está com 102 graus. Ele passou um pouquinho, mas até o ponteiro ele movimenta mais do que a temperatura digamos assim, que ele está recebendo. No caso, com o tempo, né, esse ponteiro ele vai tipo perdendo a função de proteção dele, né? Porque 100 graus, de 100 graus a 105 mais ou menos, ele está no meio. Só que quando vai passando o tempo, né, ele acaba perdendo essa proteção e acaba mostrando a temperatura real. Não quer dizer que o carro está aquecendo, né? Ele não pode chegar digamos assim, nesses dois pauzinhos vermelhos, que aí é aquecimento. Mas antes disso, até chegar mais ou menos aqui, tá normal. O seu Euclides, né? Ele vai ver esse vídeo, o dono do carro. Enfim, o carro está em excelente estado de conservação, né? Ele cuida bem do carro. E agora com essa manutenção, fechou com chave de ouro. É isso aí, pessoal. Ainda vou mostrar a parte de fora do motor, vou dar um brilho no motor com verniz, né? Verniz de motor. Aí, pessoal, isso aí. Astra finalizado, podemos ver a coloração do aditivo, né? Tudo limpinho. Trocamos o reservatório com tampa. A manutenção é grande, né? Tá dando bastante tempo, mas enfim. O carro esse aqui ficou bem montado, não tem nenhum tipo de problema mais, nenhuma avaria, né? Mexemos na suspensão, como pode ter notado, né? O carro ficou um espetáculo de carro, ficou muito bom mesmo. Então agora espero que o dono tenha alegria com o carro, né? Fez esse investimento bem alto, né? Para fazer a manutenção dela. Mas enfim, o carro ficou muito bom. Agora é só liberar para o cliente. Já está naquele brilho, né? Com verniz automotivo. Então é só liberar mesmo. Não, eu esqueci. A gente vai mandar dar uma lavada nele. Tá com um pouco de poeira. A gente vai lavar ele e liberar para o cliente.